Função quadrática, isso aqui é a aula de função quadrática, continuação. E bom, vocês viram com o Eduardo Wagner que a principal caracterização da função afim é que você tem uma taxa de variação constante, não é isso? Certo? E se a função é ax mais b, qual é o número que representa essa taxa de variação? A, né? De fato, cada unidade que você acrescenta ao x, o valor da função fica acrescentado à unidade. Uma outra forma de dizer isso é que a função afim, ela transforma PAs em PAs. Se você olha a imagem ou as imagens, né, dos elementos de uma progressão aritmética, elas vão formar também uma progressão aritmética. E a nossa ideia é fazer a mesma coisa com a função quadrática e ver o que acontece. Então para começar, eu vou usar uma função quadrática extremamente simples, talvez a mais simples de todas, a primeira que vem à cabeça, né? E também vou usar a PA mais simples de todas. Então, eu vou fazer uma tabela do x e do f de x, que agora eu vou chamar de n e f de n. Porque, para já dar a ideia que eu estou usando números naturais. Não precisava usar números naturais aqui, não. Bastava usar uma PA, certo? Podia usar uma PA bem esquisita e o resultado é o mesmo. O valor da função, aqui é 1, aqui é 4... Aqui é 9, aqui é 16, aqui é 25, né? Todo mundo sabe elevar ao quadrado, ficou fácil. Você não precisa se preocupar muito com o nome que eu estou colocando aqui, não. Mas, enfim, isso tem uma definição precisa e é uma notação usual. Eu preferi colocar aqui, é o delta de uma função ou delta de uma sequência. O delta de uma sequência é sempre o próximo termo, o delta de uma função. Em n, de uma sequência em n, é o termo n mais 1 menos o termo enésimo. Então, essa é uma notação para diferença. O que a gente vai fazer? A gente não está falando de variação. Como é que eu descubro a variação de uma função de um ponto para o outro? Via subtração, certo? Eu subtraio o valor final do valor inicial, né? E se eu quero uma variação relativa, que é muito comum, eu divido pela variação do x. Aqui, como a variação do x é sempre a mesma, variação absoluta e relativa vai dar exatamente o mesmo conceito para nós aqui. Então, estou olhando a variação absoluta da sequência f de n. Da sequência que eu obtenho ao aplicar a função f aos números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá bom? E a diferença vai ser, enfim, eu vou colocar aqui a diferença entre o próximo termo e esse, tá legal? Que é o mais usual. Então fala para mim as diferenças aí, me ajuda. 3. Olha lá. 9 menos 4, certo? Quer saber? Eu vou colocar assim, vou colocar no meio. 3, 9 menos 4, 5, 7, 9. Tá? O que você desconfia que seja essa sequência das diferenças? Eu também desconfio que seja uma PA. Mas o fato de eu ter analisado os 5 primeiros termos garante que isso seja uma PA? Não, né, gente? Fazer as diferenças só dos 5 primeiros termos não vai garantir que isso é uma PA. Tem que fazer pelo menos até o 6º. Né? Bom, claro que não, né? Não adianta fazer nem até o milésimo, certo? A gente pode desconfiar, mas isso não vai ser uma certeza de que isso vai continuar sendo assim. Tá legal? Mas, analisando alguns termos iniciais... E aí, isso é algo que eu já estava fazendo aqui quase automaticamente. Isso é um hábito que eu desenvolvi e que eu recomendo. Sempre que eu estou estudando um problema e eu tenho uma hipótese sobre ele,
eu imediatamente testo essa hipótese em alguns casos adicionais, né? Porque isso parece bobo, mas eu já vi muita gente boa embarcar cedo demais numa hipótese errada, né? Então é bom a gente testar as hipóteses. Então eu vou fazer mais um, eu quero que aqui seja 11, certo? E de fato, 36 menos 25 é 11 mesmo. Então eu reforço a minha conjectura de que esta sequência das diferenças entre termos consecutivos da sequência dos f de n é de fato uma PA, tá? E isso aqui tem nome, né? PA de segunda ordem é uma sequência cujas diferenças entre termos consecutivos formam uma PA. Bom, as diferenças consecutivas também têm que ser colocadas em ordem, né? Então, não está muito preciso, mas eu acho que já é suficiente. Enfim, eu não consigo ficar muito confortável em usar isso se eu não provar. Então, eu vou provar para esse caso muito simples, mas a conta que eu vou fazer aqui, quando você fizer o caso geral, e você pode olhar o vídeo da aula do Wagner de 2010, que ele fez isso com detalhe também, a demonstração é exatamente a mesma. Como é que eu verifico que isso é verdade? Tá? Então, o teorema é que f de 1, f de 2, etc., é PA de segunda ordem. E como é que eu provo isso? Como é que eu provo que as diferenças entre termos consecutivos formam uma PA? Eu faço a diferença entre dois termos consecutivos. Faz sentido? Só que eu vou fazer de forma genérica, claro. Não vou fazer só para os primeiros. Me diz um termo genérico da sequência. Aqui eu estou chamando de Fn, vou continuar chamando de Fn, mas podia ser a n. Fn. Vou fazer a diferença com o próximo. F de n mais 1 menos f de n. Quanto dá isso? Quem é f de n? N mais 1 ao quadrado. E o f de n é n ao quadrado. Quanto é que dá essa conta? N ao quadrado mais 2n mais 1 menos n ao quadrado, isso é 2n mais 1. Para tudo. Para tudo. Isso aqui não é uma diferença genérica, certo? Então, a primeira diferença vai ser para n igual a 1. A segunda diferença para n igual a 2. A terceira diferença para n igual a 3, certo? Então, a sequência das diferenças é dada por essa expressão aqui. A fórmula para a sequência das diferenças é dada por essa expressão. Você reconhece essa expressão aqui? Isso é uma função de n, certo? Que tipo de função de n é esta? Afim. Certo? Não é uma função afim? Não é uma constante vezes n mais outra constante? Gente, se o termo geral da sequência é uma função afim, que sequência é essa? É uma PA, certo? E não é a diferença? Então as diferenças formam uma PA, ok? Então, de fato, é uma PA de segunda ordem. A recíproca, né, é mais complicada, exige mais tempo, e você tem no livro, mas é verdadeira. Qualquer função que tem essa propriedade, ela transforma PAs em PAs de segunda ordem, é uma função do segundo grau, é uma função quadrática. Tá bom? E essa é uma caracterização super útil.
em diversas situações. Então, exemplo de exercícios que... Tinha um exercício como esse, sim, parecido com esse ontem, mas... Bom, um exercício podia ser o seguinte. F é uma função quadrática, tal que o f de 1 é igual a 2, o f de 2 é igual a 4 e o f de 3 é igual a 8. Não? Um segundo. Tá. E aí eu pergunto para você quem é o f de 5. Eu vou fazer assim mesmo. Eu liguei o microfone já? Tá ligado? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Calculando a fórmula, calculando A, B e C, certo? Joga na fórmula, monta um sistema, algumas pessoas fizeram isso ontem, certo? Agora, nesse caso, como você tem números consecutivos, você pode aproveitar o fato de ser uma PA de segunda ordem. E fazer isso de um jeito mais rápido. Que é o seguinte. O legal é que 248 parece 2 elevado a n, né? Parece que eu me confundi, né? Não, não é uma função quadrática, é 2 elevado a n, não. O fato de coincidir nas primeiras vezes com 2 elevado a n não quer dizer que seja 2 elevado a n. Está dizendo que é quadrática? E aí vai ficar o seguinte. Se essa é uma função quadrática, tá? Eu tenho como descobrir os próximos valores. Esse é o f de 1, né? Esse é o de 2, esse é o de 3. O de 4 vai estar aqui, o de 5 vai estar aqui, certo? O que eu quero é esse aqui, o f de 5. Eu tenho como descobrir esses valores sem precisar calcular a função. Como? Como eu sei que a função é quadrática, as diferenças têm que formar uma PA. Então eu consigo adivinhar qual é a próxima diferença. E também qual é a próxima diferença. Certo? Agora, se essa diferença é 6, quem é o próximo aqui? 14. E se essa diferença é 8, quem é o próximo aqui? Isso é um jeito um pouco mais rápido do que fazer o sistema de 3 variáveis, 3 equações e 3 incógnitas para achar a expressão da função e depois
substituir, concordam? Não é legal? Então isso é muito legal e o importante é isso, é que é uma caracterização. Função do segundo grau, função quadrática, transforma PAs em PAs de segunda ordem, PAs cujas diferenças são PAs. Isso se generaliza para polinômios do terceiro, do quarto, do quinto grau também, tá? Então, era isso aqui. Nos exercícios de ontem tinha um, que eu não sei se todo mundo fez ou não, aqui no Rio o pessoal não comentou, de em quantas regiões N retas dividem o plano, tá? Se você montar uma tabela, eu já estou passando mais do tempo do que eu deveria, mas vamos lá, para variar. Aqui, 0 retas é uma região, uma reta são 2 regiões, certo? Isso é o número máximo de regiões. 3 retas são quantas regiões? Soma aí. 7. 2 retas são 4, né? 3 retas são 7. E 4 retas? Por quê? E como é que você tem certeza de que é uma PA? Até agora. E por que vai continuar formando? Se eu tiver N retas, ao acrescentar uma nova reta, quantas novas regiões são formadas? No máximo. Isso depende de quantas regiões antigas essa reta atravessou, concorda? E para eu contar quantas regiões antigas ela atravessou, é uma boa ideia ver quantos pontos de interseção ficaram sobre ela, certo? Quantos pontos ficaram sobre ela? Nesse caso, 4. No caso geral, se eu tinha N retas brancas e acrescentei uma reta laranja, quantos pontos de interseção haverá? N. E se eu tenho N pontos, quantos pedaços eu vou ter? N mais 1. Então, quando eu coloco uma nova reta, quantas regiões são acrescentadas? N mais 1. Mas o número de regiões que é acrescentado não é a diferença entre o número de regiões antigas e novas? Se a diferença é N mais 1 é uma função afim. Se a diferença é uma PA, então é uma PA de segunda ordem. O que eu fiz aqui? Fiz muito rápido, eu sei, mas o que eu fiz aqui? Eu provei que é realmente uma PA de segunda ordem. Agora você pode continuar, tá? Ok? É muito legal esse problema também. Então, é isso aí. Essa é a caracterização das funções quadráticas. Encerramos, obrigado. E agora começamos trigonometria até o Paulo César chegar. Trigonometria.